Olá, jovens! Olha eu aqui de novo, professora Deise, para mais uma aula de revisão geral de física. Galerinha, eu falei para vocês que nós íamos continuar fazendo revisão. Só que diferente da aula passada, nós vamos fazer alguns exemplos, ok? Para a gente ver a nossa revisão, como nós podemos aplicar. Vamos lá então, olha só. Vamos continuar falando de potência elétrica, vamos continuar falando aí de geradores e receptores, e também parte 1 e parte 2, e vamos revisar aí para a nossa recuperação da nossa unidade, ok? Nós falamos lá na aula 21 sobre potência elétrica, né? Então nós vimos lá o conceito de potência, a potência elétrica em circuitos e eletrodomésticos e motores. E como é que nós definimos a potência elétrica? Nós definimos, galerinha, a potência elétrica, ela pode ser definida como o trabalho elétrico desenvolvido pela corrente elétrica num período de tempo. Então, nós vimos que a potência, deixa eu pegar minha canetinha, a potência aqui, olha só, ela vai ser justamente um trabalho, né, por um aí intervalo de tempo, ou também esse trabalho, a energia, está relacionado com energia por intervalo de tempo, ok? E a gente pode, através daqui, descobrir o gasto energético, por exemplo, de um aparelho. Bom, nós vimos também nessa aula sobre o efeito Joule, quem lembra? Nós vimos que os resistores são dispositivos elétricos que, ao serem percorridos por uma corrente, transformam energia elétrica em energia térmica. E esse fenômeno é chamado de efeito Joule. E nesse caso dizemos que o resistor dissipa a energia elétrica, né? Ou seja, transforma essa energia em forma de calor. Ela é transformada em forma de calor, ok? Nós vimos que a potência, pessoal, nós associamos com o quê? A potência elétrica, ela é corrente vezes tensão, ou seja, a corrente elétrica é π, ok? Associando aqui o nosso π, nós vimos também que com resistência eu vou ter isso daqui. Né? Então, substituindo aqui, olha só, a potência ela também pode ser resistência vezes a corrente elétrica ao quadrado, ok? E quando a gente substitui essa corrente aqui dentro, a gente também obtém essa relação, ó. A potência é a ddP ao quadrado dividido pela resistência, ok? Entendido isso? Então, nós temos três formulazinhas para associar aí, pessoal, o cálculo de potência, lembrando das unidades, tá? A potência é dada em watts, a resistência é dada em ohms e a corrente é dada em amperes. E nós vimos que lá nos eletrodomésticos e motores, né, lembrando que eletrodomésticos em geral são receptores de energia, eles têm uma tabelinha para funcionamento, né, de tensão, de corrente, de potência. Então, aqui nós colocamos equipamentos comuns. E a tensão, a corrente que passa e a potência desse aparelho pode estar relacionado aí naquelas etiquetas que vêm no equipamento, ok? E aqui nós temos receptores, são aqueles que transformam energia elétrica em outro tipo de energia, ok? E nós vimos que geradores de energia, eles transformam outro tipo de energia em energia elétrica, né? Então ele fornece aqui uma ddP total aqui para os nossos receptores, ok? E geralmente os geradores, eles são motores, né? Estão lá nas usinas ou em várias outras aplicações. Pessoal, vamos dar uma recuperada? Com certeza. Vamos recuperar através de um exemplo aqui. Olha só. Em um aparelho elétrico ligado corretamente, lê-se a inscrição. 480 watts, 120 volts. Sendo a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19, calcule o número de elétrons que passarão por uma seção transversal do aparelho em 1 segundo, ok? Então, ele quer, pessoal, olha só, o N, que é o número de elétrons, tá? Geralmente, o número de elétrons, ele vai estar onde? Na carga, número de elétrons, vezes a carga elementar. Bom, a carga elementar foi dada já, ok? Falta a gente achar o quê? O valor de Qzão, que é a carga. Então, vamos atrás aí do valor do Qzão, que é a carga, para a gente poder calcular esse número de elétrons. Bom, o que a gente tem aqui que pode ajudar nesse Qzão, pessoal? Bom, nós temos aqui a potência e a tensão, certo?
E a gente tem um tempo aqui também. Então, vamos pegar a nossa potência π. Olha lá, tensão vezes voltagem. Se eu tenho a potência, deixa eu apagar aqui rapidinho. Se eu tenho a potência, eu tenho a tensão, eu posso achar a corrente. Tá, professora, mas para que você quer a corrente? Pessoal, eu quero a corrente porque eu vou tirar a carga da fórmula da corrente, ok? Então, vamos lá, olha só, tá aqui a corrente. Eu achando essa corrente aí, olha só, divide ali, é só dividir a potência pela voltagem e a gente vai obter 4 amperes. Para que eu quero isso daí? Pessoal, pelo seguinte, como eu falei para vocês, deixa eu pegar aqui a caneta, como eu falei para vocês, a carga é igual a NE, certo? Alguém lembra da fórmula primária lá da corrente? Pessoal, a corrente é justamente a carga pelo tempo, ok? Então, se você substituir essa formulazinha aqui dentro, vai ficar assim, ó. Então, ali eu sei o I que eu acabei de achar, eu tenho o tempo, que é 1 segundo, e eu tenho o valor da carga elementar. Olha só, tá aqui a carga elementar, tá aqui o valor do tempo e tá aqui o valor da corrente. Então, eu posso achar quem? O N, ok? Vamos achar esse N aí? Vamos lá, olha só. Vamos substituir. Deixa eu apagar aqui para vocês verem melhor. Olha aí, ó. Então, ali eu vou multiplicar 4 vezes 1 e vou isolar o N, né? Tá multiplicando ali 1,6, passa dividindo, olha só. A gente divide 4 para 1,6, conserva a base. Nesse caso ali, troca o sinal do expoente porque ele está no denominador, ok? Então, olha só, dividido 4 para 1,6. Então, aqui, olha só, vamos lá, deixa eu mostrar para vocês rapidinho porque ficou positivo. Aqui, pessoal, parece que não tem nada, né? Mas tem sim, ok? Deixa eu colocar aqui. Pessoal, do lado do nosso 4, ele tem 10 elevado a 0. Então, 0 menos 19 fica quanto? Fica 19, ok? Então, olha lá, tá ali, tá? Vamos ver também, pessoal, que nós vimos lá na aula 24 a respeito de gerador. Professor, o que é o gerador? O gerador, como nós vimos, eles são aparelhos que convertem qualquer tipo de energia em energia elétrica, tá, pessoal? E como exemplo simples, olha só, nós vimos o dínamo, que é um gerador de corrente contínua, e aqui é só um exemplozinho da bicicleta. Ok? Quem lembra lá que gerador tem equação? Tem, pessoal, o gerador tem uma equação. O que é a equação do gerador? Olha só, a tensão que é fornecida pelo nosso gerador, ok? Que é a tensão elétrica. Quando a gente tem aí a tensão, tem o surgimento nesse gerador aí de uma força eletromotriz, ok? E ali nós temos, olha só, a subtração da resistência interna vezes a corrente. Ok? O que vai acontecer aqui? Essa formulazinha, por ser uma função de primeiro grau, ela vai gerar uma curva. Nesse caso, como é uma função de primeiro grau, pessoal, essa curva vai ser uma reta. E como você vê o negativo aqui, ok? Nesse caso, como a gente tem o negativo, essa reta vai ser o quê? Olha só, vamos ver, decrescente. Então, se você vê aí, olha só, fala que é um gráfico de gerador. Se está com a reta decrescente dessa forma, você pode falar que é um gerador, ok? E nesse caso aqui a gente pode falar o seguinte também. Quando essa corrente aqui é igual a zero, né, como vocês podem observar, quando essa corrente aqui é igual a zero, a nossa tensão, olha só, a nossa tensão, ela vai ser igual à eletromotriz, certo? Tá ali, como vocês podem ver aqui. E nesse caso, o meu circuito está aberto, não está ligado a nada, tá, pessoal? Porque corrente zero, né, não está passando corrente, então o circuito não está ligado a nada. Outro caso particular que nós temos aqui, olha só, de novo, o nosso gerador. Quando a tensão é igual a zero, a nossa corrente é a corrente de curto-circuito aqui, ou seja, quando a tensão é igual a zero, o que vai acontecer? Corrente de curto-circuito. E nesse caso, a tensão aqui ela é nula. E a gente fala que a corrente que atravessa o circuito é a corrente máxima, certo? E está aqui, essa corrente máxima, ela vai ser justamente a força eletromotriz dividido pela resistência, tá?
Aqui para ver, pessoal, vamos fazer um exemplo de gerador. Vamos lá, olha só. O circuito elétrico da figura 1, que eu vou colocar daqui a pouco para vocês, é utilizado para a determinação da resistência interna R e da força eletromotriz Epson do gerador. Um resistor variável R, também conhecido como reostato, pode assumir diferentes valores, fazendo com que a corrente elétrica no circuito também assuma valores diferentes para cada valor escolhido de R, né? Ou seja, eu estou variando R, eu vou variar a corrente que passa pelo circuito. Bom, ao variar os valores de R, foram obtidas leituras no voltímetro V e no amperímetro A, ambos ideais, resultando no gráfico da figura 2. Então, vamos observar essas figuras. Tá ali, pessoal, figura 1, nós temos ali o gerador, nós temos aqui o Epson no cantinho, que é a força eletromotriz. O R aqui, você pode ver, ó, nós temos o nosso... Nós temos o nosso voltímetro aqui, tá? O nosso voltímetro, que está em paralelo ali, nós temos o nosso amperímetro, que está em série, e aqui, olha só, o nosso reostato com a resistência Rzão variável, e aqui é o gráfico. Vocês podem ver que é um gráfico com uma reta decrescente, ok? E ali nós vamos ter o seguinte: com base nessas informações, assinale a alternativa que corresponde aos valores corretos, respectivamente da resistência interna, que é o Rzinho, e da força eletromotriz do gerador, que é o Epson. Aqui, pessoal, já coloquei no cantinho a nossa formulazinha do valor da corrente máxima, que é a corrente de curto, que é quando nós temos aqui o Epson dividido pelo Rzinho. Professora, por quê? Aqui, pessoal, vocês podem observar o seguinte no gráfico. Quando a nossa tensão ela é igual a zero aqui, ó, ok? Até dei um zoom aqui, ó. Quando a nossa tensão aqui é igual a zero, a nossa corrente é quanto? 4. Então, a gente vai poder utilizar aquela fórmula lá, ok? Vamos utilizar então, olha só. Tá ali, tá? Como é que a gente vai achar aquele 3 e aquele 12 ali? Então, vamos pegar aqui nossa fórmula de curto. Nós vamos substituir aqui, ó, o 12, como vocês podem ver, daqui da eletromotriz, e a corrente de curto, que ela vale 4, ok? Então, aqui a gente vai ter uma resistência interna de 3 ohms, que está lá na letra C. Professora, e o 12 volts, como é que a gente vai achar? Pessoal, 12 volts, ele vai ser dado pelo seguinte, tá? Ele já foi mostrado no gráfico. Então, quando a gente tem esse gráfico aqui, que é uma reta decrescente, aonde a reta começa é o valor da eletromotriz. Aonde ela toca, nós temos aqui que é a corrente de curto, certo? Quando a tensão é igual a zero. Fechado, entendido? Então, é só olhar para o gráfico e a gente fica aí com a letra C de certo, ok? Pessoal, se a gente fala de gerador, a gente também fala de quem? Falou de gerador, falou de receptor. O gerador pega qualquer outro tipo de energia e transforma em energia elétrica. O receptor, ele pega a energia elétrica e transforma em outro tipo de energia para o seu funcionamento, certo? E o receptor, da mesma maneira do gerador, ele também tem uma equaçãozinha e tem uma curva característica. Vamos ver qual é? Olha só. Então, ali no nosso receptor, que foi lá na aula 25, nós temos que o esquema ali, tá ali o receptor, energia elétrica, que vai vir, né? Fornecida pelo gerador, passa pelo receptor, parte dessa energia ela vai ser dissipada e outra parte ali vai ser a energia não elétrica para o funcionamento, tá? E aqui a curva característica do nosso receptor é uma reta inclinada para cima, onde o nosso U, ele é ali, no caso, a DDP total oferecida pelo gerador, o nosso Epson linha é a DDP útil utilizada pelo aparelho, tá? Que é denominada aí contra-eletromotriz, ok? E tá ali, olha só, a setinha, só para a gente representar. E essa curva aí, que no caso é uma reta, né, gente, inclinada para cima, vem justamente dessa equaçãozinha aqui, como vocês podem observar, é uma função de primeiro grau, certo? E ali, olha só para a gente lembrar de novo, DDP total oferecida pelo gerador, que vai ser utilizado no receptor, sendo que Epson linha é o que vai ser utilizada pelo aparelho, tá? E ali a parte que vai ser o quê? Dissipada, tá bom? Pela resistência
interna aí também, tá, pessoal? Bom, nós vimos aí como exemplos, olha só, nós vimos aí furadeiras, né? São exemplos de receptores. Nós vimos aí, olha só, qualquer tipo de aparelho que necessite, né, de energia elétrica para se movimentar, é um tipo de receptor. E vamos ver uma questãozinha para a gente aplicar aí de receptor, tá bom? Geralmente essas questõezinhas, pessoal, elas vêm associadas com geradores também. Então vamos se ligar nesse exemplo 3 aqui, que traz aqui um enunciado que diz o seguinte: no gráfico a seguir estão representadas as curvas características de um gerador e de um receptor. A FEM, que é a força eletromotriz do gerador, e a resistência interna do receptor valem respectivamente. Então eu quero Epsilon do gerador e o Rzinho do receptor. Aqui, pessoal, pelo gráfico, a gente pode observar o seguinte, vamos lá, gerador, qual é a curva característica? Uma reta decrescente. Então, a gente fala que o gerador está representado pelo verde, exatamente. Enquanto o receptor é uma reta crescente, então, nesse caso, vai estar representado o quê? Pela azul. Lembrando, pessoal, que de onde a reta sai vai ser o quê? A nossa eletromotriz, né? Então, vamos lá calcular aí a fenda do gerador e a resistência interna. Lembrando ali que o gráfico da parte verde não tem um número, a gente tem que descobrir. Vamos lá, vou pegar o gráfico novamente aqui. Como a gente falou, o gerador ele é uma reta decrescente, né? Ou descendente, que está descendo. E aqui nós vamos ter o seguinte, o que a gente pode obter de informação? Olha só, quando a tensão é 20, a corrente vale 10. Você pode ver que tem um ponto bem aqui no meio, onde a tensão é 20, a corrente vale 10. Se nós pegarmos aí a lei de Ohm, pessoal, onde o Ri, que é a resistência vezes a corrente, nós podemos achar a resistência interna, olha só. Bom, para que eu preciso disso daí, pessoal? A gente precisa para poder calcular a nossa eletromotriz. Lembrando, eu quero a eletromotriz do gerador e a resistência interna do receptor. Então, vamos lá, olha só. E ali, só para a gente lembrar da nossa corrente de curto, onde é que é? A gente pode observar aqui, ó, que quando a reta toca o 20 amperes é porque o U vale 0, né? Então, com isso, a gente pode achar aqui, ó, a nossa eletromotriz. Vamos lá, a gente já tinha 20, pega o 2 da resistência que nós achamos e a nossa eletromotriz do gerador vale 40 volts, viu? Para isso que servia calcular a resistência interna, tá, pessoal? Então, achamos a eletromotriz do gerador. Falta quem? Exatamente, a resistência interna do receptor. Então, vamos pegar o gráfico do receptor, tá aí. Vocês podem ver que pelo gráfico do receptor, é a mesma coisa. Quando a tensão é 20, a corrente vale quanto? 10. Daí, pessoal, o que a gente pode fazer aqui, ó? Notamos também que a contra-eletromotriz, que é o Epsilon' do receptor, vale quanto? 10 volts. Vocês podem ver, a reta está saindo de onde? Do 10. Então, lembrando, de onde a reta sai é sempre a eletromotriz do gerador e no caso do receptor vai ser a contra-eletromotriz, certo? Então, aqui já tem o valor, ok? Não precisa a gente calcular. Se a gente utilizar a equaçãozinha do receptor, ok? Aqui nesse caso, vamos utilizar aqui do receptor. Pessoal, só troca ali e coloca um mais, tá? Aqui, olha só. Deixa eu pegar a canetinha. Vamos colocar o maisinho aqui, fechou? Pronto! Agora sim, tá bonitinho do receptor nossa equação, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Tá ali 20 de tensão, ok? Nós temos aí 10 de contra-eletromotriz, tá aqui. Rzinho, que é a resistência que nós estamos procurando. E I, que é a nossa corrente, tá aqui, ó. Ou seja, quando vale 20, vale 10, tá aqui, ó. E aqui, contra-eletromotriz. Vamos ver quanto é que dá? Bora, olha só. Multiplica ali, passa o 10 subtraindo, subtrai ali, divide, né? Vamos ter quanto de resistência interna? 1 ohm, tá, pessoal? Então, lá das nossas alternativas, nós vamos ficar com a letra D. Ou seja, a eletromotriz do nosso gerador vale 40 volts e a resistência interna do receptor vale quanto? 1
1 ohm. Fechou? E aqui, pessoal, vamos para mais uma questãozinha para ver aqui. Ó, eu tenho aqui 3 gráficos e ele está pedindo essas curvas, características de 3 elementos de circuito elétrico, respectivamente. Então, ele está pedindo para dizer quem é gerador, quem é receptor e quem é resistor. Pessoal, vamos lá matar primeiro aqui pelo gerador, né? Nós sabemos que o gerador é uma reta decrescente. Então, vamos observar aqui quem é a reta decrescente? 2, certo? Nós vimos que o receptor é uma reta o quê? Crescente. Então, vamos ficar com 1. Então, esse aqui é receptor, esse aqui é gerador e esse aqui ficou quem? O resistor. Ele está saindo do zero, né? Um resistor ôhmico, entendeu? Então, vamos ver aqui, ó. Curva do receptor, representado lá pelo gráfico 1, certo? Curva do gerador, está representado pelo gráfico 2. E, finalmente, aqui, a curva característica, como eu falei para vocês, do resistor ôhmico. Então, nós temos ali, respectivamente, a letra C, né, pessoal? Receptor, resistor, receptor, gerador e resistor, entendido? Galerinha, olha só, essa foi a nossa aula para dar uma recuperada, ok? Revejam a aula e vejam as suas dúvidas, tá bom? Tchau, tchau, galerinha, até a próxima!